A gente vai agora para o noticiário internacional. Hoje teve um desdobramento novo aí na relação entre Donald Trump e Vladimir Putin. O presidente americano disse que o líder russo está, vou abrir aspas aqui, ficando completamente louco. Ele deu essa declaração depois de assistir a Rússia lançar o maior ataque aéreo em 3 anos de guerra na Ucrânia. Isso tudo, gente, diante de tudo que a gente está acompanhando aqui, de uma tentativa de Donald Trump de selar alguma negociação. Por enquanto não avançou, mas pelo menos o debate parecia avançar. Pois bem, o Kremlin, o governo de Putin, reagiu a essa declaração de Donald Trump, dizendo que ele está tendo uma reação emotiva. A gente vai agora a Washington com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Reação emotiva de Donald Trump, é isso? Oi, Thaís, boa noite a todos. É o que a Rússia diz, né? Isso depois das palavras mais duras de Donald Trump contra Vladimir Putin, certamente. Trump dizendo que Putin está completamente maluco. E palavras que vêm, Thaís, importante a gente lembrar, uma semana depois de os dois terem se falado por telefone e de Trump ter dito que a ligação tinha sido excelente e que Rússia e Ucrânia iriam começar as negociações imediatamente. Donald Trump, então, disse, prestes a entrar no Air Force One, depois de ver esse ataque, né, um dos maiores até então da Rússia contra a Ucrânia, disse aos repórteres que Putin estava ficando completamente maluco e depois foi às redes sociais para repetir isso. A gente separou até o post de Trump, olha exatamente o que ele disse. Trump falou: "Eu sempre tive uma relação boa com Putin, mas alguma coisa aconteceu com ele, ele ficou completamente maluco, está matando um monte de gente sem necessidade e eu não estou falando só de soldados. Mísseis e drones estão sendo disparados contra cidades na Ucrânia por nenhuma razão. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não só um pedaço. E talvez isso esteja se mostrando certo, mas se ele quer isso mesmo, então isso vai levar à queda da Rússia." E aí Trump critica também Volodymyr Zelensky, veja só, ele continua dizendo: "Assim como o Zelensky não está ajudando o país dele falando do jeito que está falando, tudo que sai da boca dele causa problema, eu não gosto e é melhor parar." Donald Trump também disse que está considerando impor novas sanções contra a Rússia. Agora, Thaís, também é muito importante a gente observar que Trump falar isso é diferente de Trump fazer e que Trump criticar Putin não necessariamente quer dizer que Trump vá apoiar a Ucrânia, já que a gente viu que ele também critica Volodymyr Zelensky. Donald Trump não quer ser associado com essa guerra, ele quer ser conhecido, né, como o presidente que foi capaz de fazer as duas partes chegarem a um acordo, mas ele vê a postura de Putin nesse momento não só continuando os ataques, mas intensificando os ataques, intensificando a ofensiva, critica Putin. É claro que isso tem um impacto enorme nessa relação entre Estados Unidos e Rússia, que antes não existia, né? Trump abriu um diálogo com a Rússia que não existia com o governo de Joe Biden. Mas na guerra, falando da guerra especificamente, não significa que Trump vá transformar essas palavras tão duras em, de fato, ações contra Vladimir Putin. Isso a gente vai ter que ainda entender ao longo do caminho, como é que esse conflito se desenrola a partir disso, quais são as influências disso, dessa briga entre os dois, dessas palavras tão duras de Trump no conflito de fato na Ucrânia, Thaís.